Na festa de aposentadoria do meu marido, ele congelou nossas contas conjuntas, até eu pedir desculpas à jovem assistente dourada dele. Que bom que você está aqui comigo esta noite. Bem-vindo ao Astra Stories. Meu marido se levantou na frente de 85 pessoas na própria festa de aposentadoria, bateu a taça de champanhe com uma faca de manteiga como se fosse fazer um brinde no Oscar e me disse que eu devia um pedido de desculpas público à assistente dele de 28 anos num salão de baile do Hotel Ouro Minas numa noite de sábado em abril, enquanto eu segurava um prato de coquetel de camarão que não pedi porque a mãe dele me entregou e disse: "Aqui, coma algo, você parece cansada", que no linguajar da Vera significa "você parece velha". 85 pessoas naquele salão e tenho certeza de que 84 delas se perguntavam por que eu não estava chorando. A 85ª era o bartender e, honestamente, ele parecia ter visto coisa pior numa terça-feira. Meu marido de 22 anos, 5 meses e aproximadamente 11 dias que nunca vou recuperar, estava no microfone com um novo relógio Garmin refletindo a luz do lustre. Ele usou um Seiko por 22 anos. Eu comprei aquele Seiko no nosso 3º aniversário com dinheiro que economizei do meu primeiro emprego de verdade. Agora provavelmente estava numa gaveta ao lado das abotoaduras que dei a ele e dos votos que ele esqueceu. Ele disse meu nome completo na frente dos colegas, dos amigos do golfe, da mãe dele e da Fabiana, a mulher que atendia o telefone dele há 3 anos, e aparentemente muitas outras coisas também. Você deve um pedido de desculpas à Fabiana pelo jantar, pelas acusações, por envergonhar esta família, como se eu fosse uma convidada. Agora, eis o que você precisa saber sobre mim. Eu não faço cenas. Não sou do tipo que grita no estacionamento. Sou do tipo que lembra de cada número em cada nota fiscal que já leu. E isso acabou se tornando um problema real para ele. Eu olhei para ele. Olhei para a Fabiana, parada a 3 metros atrás dele num vestido que custava mais que a parcela do meu carro, com as unhas francesas enroladas numa taça de prosecco. Olhei para Vera, que balançava a cabeça como um boneco no painel do carro, e disse uma única palavra: "Tudo bem." Então larguei o prato de camarão, fui ao banheiro feminino e fiz algo que esperava fazer há 5 meses. Mas estou me adiantando, muito, para entender como terminei naquele banheiro com o telefone numa mão e todo o meu casamento na outra. Preciso voltar para quando ainda achava que meu marido era um homem decente, que só era ruim em aposentadoria. Vou começar pela parte em que eu não sabia que meu próprio nome estava faltando na papelada. Trabalho como coordenadora de compras no Hospital Regional de Belo Horizonte há 9 anos. Meu trabalho, em termos simples, é garantir que os hospitais não sejam roubados quando compram coisas. Gases, seringas, bobinas de ressonância, grampeadores cirúrgicos. Se vier de um fornecedor, eu verifico o preço, comparo as cotações e sinalizo qualquer coisa inflacionada. Sou boa nisso. Não porque sou um gênio, mas porque olhei tantas notas fiscais que meus olhos detectam um número ruim, do jeito que a língua encontra um grão de pipoca preso nos dentes. Digo isso porque importa muito depois. Meu marido era vice-presidente de compras na indústria de válvulas Apex, o tipo de coisa que parece chata até você perceber que um único contrato pode valer centenas de milhares. Ele estava lá há 19 anos, ganhava R$ 178 mil por ano, dirigia um Audi Q5 arrendado que custava R$ 587 por mês. Eu sei porque vi o contrato de arrendamento quando procurava a garantia da nossa lava-louças e encontrei na mesa dele. A garantia da lava-louças, aliás, nunca achei. Provavelmente expirou. Quando a Apex ofereceu aposentadoria antecipada na primavera passada, ele agiu como se fosse ideia dele, como se tivesse planejado. Não tinha. Vi o memorando de reestruturação no laptop dele, o que ele esqueceu de fechar quando foi à garagem mover as caixas de reciclagem. Eles eliminaram o cargo dele junto com outros 3. Ele escolheu se aposentar do jeito que você escolhe sair de um restaurante quando o prédio está pegando fogo. O pacote de aposentadoria dele deveria ser R$ 285 mil de uma vez mais R$ 142 mil, em compensação diferida acumulada em 19 anos, mais uma pensão mensal de R$ 6.400 quando a papelada fosse liberada. Era dinheiro de verdade. Dinheiro para recomeçar.
dinheiro para estarmos sentados numa praia em Florianópolis. Mas não íamos para Florianópolis porque 8 dias antes daquela festa de aposentadoria, numa manhã de sexta, enquanto eu servia minha segunda xícara de café, ele me disse que estava congelando nossas contas conjuntas. Até você aprender algum respeito, disse ele como se eu fosse um cachorro que roeu o sofá. A conta corrente conjunta tinha R, 14.200. A poupança conjunta tinha R, 89.400. Meu nome estava nas duas contas. Não importou. Ele ligou para o banco, mudou as senhas online e me contou, enquanto passava manteiga numa torrada, sem nem olhar para mim, que o congelamento seria suspenso quando eu pedisse desculpas a Fabiana e parasse de agir assim. Eu poderia ter ido a uma agência com meu RG e acessado as contas? Tecnicamente sim. Meu nome ainda estava lá. Mas naquele ponto eu não queria que ele soubesse que eu planejava algo. Ir ao banco, resetar senhas, acionar alerta no telefone dele. Isso seria um sinal, e eu não estava pronta para sinalizar. Ainda não. Como uma mulher que faz perguntas. Como uma mulher que nota quando os números não batem. Como uma mulher que faz isso da vida. Fabiana apareceu em nossas vidas há 3 anos, fevereiro de 2023. Ele chegou do trabalho e mencionou como se não fosse nada que tinha uma nova assistente. Recém-formada, afiada, agenda melhor que qualquer um que tive. Eu disse, ótimo, e quis dizer, não tinha motivo para não. No primeiro ano, Fabiana era invisível. Um nome no telefone dele quando mandava mensagem sobre mudanças de agenda, uma assinatura em pacotes FedEx enviados para casa por engano. Ela foi à festa de fim de ano da empresa, apertou minha mão, me chamou de senhora e eu pensei, bela garota, bom aperto de mão, provavelmente não vai durar porque ninguém dura muito com ele. Ele queima assistentes como criança queima giz de cera. Mas Fabiana durou. No segundo ano, as coisas mudaram. Coisas pequenas, que individualmente não significam nada. Juntas, significam tudo. Ele começou a dormir com o telefone virado para baixo, na mesinha de cabeceira. Nunca tinha feito isso antes. Em 22 anos de casamento, aquele homem deixava o telefone virado para cima, em toda a superfície da casa, como se fosse um azulejo decorativo. De repente, virado para baixo toda noite. Depois, o extrato do AMX em setembro. R, 247 no restaurante, churrascaria no centro de Belo Horizonte. Meu marido come carne vermelha do jeito que um gato come alface. Tecnicamente possível, mas ninguém gosta. Perguntei sobre isso. Ele disse que era jantar com cliente. Perguntei, qual cliente? Ele disse, você não conhece. Frase que nunca na história do casamento significou algo bom. Depois o relógio Garmin. Ele usou aquele Seiko todo dia por 22 anos. Sobreviveu a 2 trocas de pilha. Uma viagem de pesca onde caiu do pier em Guarulhos e um ciclo completo na máquina de lavar quando esqueci de checar os bolsos. Aquele relógio era indestrutível. Então, numa segunda, ele chegou em casa com um Garmin Venu 3DR 349. Fabiana sugeriu, disse ele, para meu batimento cardíaco. Ela se preocupa com minha saúde. Ela se preocupa com a saúde dele. Lembro de estar na pia da cozinha lavando um escorredor e pensando, que frase estranha, a assistente dele se preocupa com a saúde dele. Minhas mãos estavam molhadas e eu segurava um escorredor cheio de macarrão e pensei, isso é estranho para uma assistente fazer. Mas larguei o escorredor, sequei as mãos e voltei a viver minha vida. Porque é isso que você faz depois de 22 anos de casamento. Você larga o escorredor e continua. Isso não tem nada a ver com nada. Mas os pais dele tinham um gato chamado Senador, um enorme laranja de 7 quilos. Aquele gato ficava numa grade de aquecimento na sala e julgava todo mundo que entrava. Julgava mais que a Vera. E isso é dizer muito, porque Vera julga desde o dia que apareci no Natal de 2004 com um suéter da Renner, em vez do que ela achava apropriado para uma garota que casou com o filho aos 20 anos. Senador morreu em 2019. Vera ainda menciona ele. Fabiana começou a chamar ele pelo primeiro nome. Ouvi uma vez quando ele estava no Viva Voz na cozinha. Seu compromisso das 14 cancelou. Ele não corrigiu. Na verdade, sorriu um pouco, como se fosse algo privado. Eis algo que não te contam sobre traição. Não começa com uma bomba. Começa com um relógio, um jantar caro, um primeiro nome.
E quando você nota o padrão, já mora dentro dele há meses. Mas não disse nada. Ainda não, porque não tinha o que dizer. Só sentimentos. E sentimentos não se sustentam numa discussão com um homem que passou 20 anos negociando contratos industriais. Ele não perde discussões. Ele reclassifica até você esquecer do que estava discutindo. Então fiz o que sempre faço quando algo não bate. Comecei a registrar. Em setembro, abri uma poupança só no meu nome. Comecei a transferir quantias pequenas. R, 200 aqui. R, 350 ali do meu salário. Meu salário no hospital era R, 64.200 por ano. Não muito, mas suficiente. Em 7 meses, cheguei a R, 23.800. Não sabia exatamente para que estava guardando. Seguro. Paraquedas. O tipo de coisa que você arruma quando sente o avião perdendo altitude, mas o piloto continua dizendo que está tudo bem. Então novembro aconteceu. E novembro arrancou o chão debaixo de tudo que eu achava que sabia. Era uma terça. 11 de novembro de 2025. Cheguei cedo do trabalho porque estavam trocando os aparelhos de ar-condicionado no andar e o prédio cheirava a plástico queimado e arrependimento. Ele estava no escritório. A casa estava quieta. Eu ia fazer chá e assistir algo bobo na TV, mas o laptop dele estava aberto na ilha da cozinha. A tela ainda não tinha apagado. E ali, claro como o dia, uma nota fiscal de fornecedor da Apex Válvulas. Preciso explicar por que isso importava. Eu precifico coisas da vida. Preço suprimentos médicos há 9 anos. Sei quanto custa uma válvula de retenção industrial, porque o hospital compra também, em quantidades menores. A nota no laptop dele dizia R, 14.200 por um lote de válvulas de retenção inox 4 polegadas. O preço real. No máximo R, 8.600. E isso no varejo. A Apex compra no atacado. Deveriam pagar perto de R, 7.900. A nota estava inflacionada em pelo menos 65%. Minhas mãos gelaram. De verdade, gelaram. Como se meu corpo redirecionasse todo o sangue para o cérebro para eu entender o que estava vendo. Tirei foto da nota com o celular. Depois chequei o histórico do navegador. Ele tinha 23 abas abertas, a maioria ESPN, site de equipamentos de golfe e 4 outras notas da Apex Válvulas, datas diferentes, valores diferentes, todas inflacionadas, todas aprovadas pela mesma pessoa, ele. Fechei o laptop, fiz meu chá, assisti uma receita de frango assado e não disse uma palavra quando ele chegou às 19h30. Me beijou na testa e perguntou o que tinha para jantar. Porque eis a coisa sobre descobrir que seu marido pode estar cometendo fraude. Você não confronta ele na cozinha enquanto o arroz ainda cozinha. Você espera, verifica e tem certeza absoluta que seus números estão certos antes de abrir a boca. Dezembro de 2025. Enquanto ele estava na festa de fim de ano da empresa, festa para a qual eu não fui convidada porque é só coisa pequena do time, vasculhei o arquivo do escritório dele em casa. Terceira gaveta. Atrás de uma pasta, Imposto 2023, que não tinha nenhum documento de imposto. Encontrei 3 anos de relatórios de despesas impressos, organizados por trimestre. Sentei no chão do escritório dele com uma xícara de café e revisei cada relatório. 26 notas da Apex Válvulas em 14 meses, a partir de fevereiro de 2025. Todas 40% a 65% acima do preço de mercado. O total de superfaturamento chequei 3 vezes na calculadora, e mais uma no celular era aproximadamente R, 120 mil. Tirei foto de cada página, todas as 26 notas. Usei o app Scanner que a amiga me mostrou, o que deixa a iluminação uniforme e carimba a data automaticamente. Levou 90 minutos, meus joelhos doíam de ficar no piso de madeira. Tomei 2 xícaras de café, mas tinha tudo. R, 120 mil em notas inflacionadas, significa que alguém embolsava a diferença. Ele aprovava as notas, mas alguém recebia os pagamentos inflacionados do outro lado. Apex Válvulas não era nome que eu reconhecia de nenhum diretório da indústria. Chequei 2 vezes. Nenhum site, nenhuma página no LinkedIn, nenhuma presença em feiras para uma empresa que supostamente vendia R, 14 mil em válvulas inox a cada 5 semanas. 0 presença na internet. Não sabia ainda para onde o dinheiro ia.
mas sentia que não era para um depósito cheio de válvulas. Enquanto isso, Vera fazia o que Vera faz de melhor: se inserir nas situações com precisão de lasca. Ele falava em vender a casa desde fevereiro, reduzir para a aposentadoria. A casa Nossa Casa, uma colonial de 4 quartos em Nova Lima que compramos em 2012 por R$ 265 mil e agora valia cerca de R$ 365 mil, foi colocada à venda com uma corretora que ele escolheu sem me consultar. A casa entrou em contrato em 3 semanas. Um casal ofereceu R$ 358 mil. Ótima notícia, certo? Exceto que a corretora me mandou os documentos de fechamento. Li porque leio tudo. E na página de repasse só tinha um nome: conta exclusiva dele. Meu nome não estava no repasse. Depois de pagar a hipoteca de R$ 148 mil, os R$ 210 mil de equity iam direto para uma conta que eu não acessava. Liguei para a corretora. Perguntei. Ela pausou. O tipo de pausa em que você ouve alguém escolhendo palavras com cuidado. Ele configurou o repasse, disse ela. Achei que vocês tinham conversado. Não tínhamos. 2 semanas antes da festa, quarta-feira, 8 de abril, houve um jantar na casa da Vera em Contagem. Vera convidou a família toda, que agora aparentemente incluía Fabiana. Minha sogra convidou a assistente de 28 anos do meu marido para um jantar familiar numa mesa de 4 cadeiras e colocou Fabiana na cadeira que era minha, a mais perto da cozinha, porque Vera sempre me fazia ajudar a tirar os pratos. Fabiana sentou na minha cadeira comendo o assado da Vera, que Vera nunca ofereceu ensinar a fazer, e rindo de algo que ele disse sobre pescar um robalo. Ouvi aquela história 11 vezes. Não era engraçada na primeira, nem na 11ª, mas Fabiana ria como se ele fosse comediante. Metade da sobremesa, decidi que bastava. Fiz a pergunta calma sobre o jantar na churrascaria em setembro. A mesa ficou em silêncio. Fabiana olhou para ele. Ele olhou para mim. Vera olhou para o doce como se pudesse salvá-la. Foi jantar de trabalho, disse ele. Para 2, respondi. Ele baixou a voz, tom de aviso. Este não é o lugar. Você tem razão, eu disse. Absolutamente razão. E deixei passar porque não estava pronta. Ainda não. Tinha as notas, mas não o quadro completo. Não sabia para onde o dinheiro ia. E você não atira até saber exatamente no que está mirando. Mas ele viu nos meus olhos. Viu que algo mudou e não gostou. A única coisa que ainda não contei é sobre minha amiga. Minha melhor amiga, há 12 anos, gerente de consultório odontológico, casada com um eletricista. Ela é do tipo que aparece com vinho e bloco de anotações quando você diz que algo está errado. Não abraça e diz, sinto muito. Diz, ok, o que sabemos e o que precisamos descobrir. Em março contei tudo a ela. As notas, os preços inflacionados, o repasse da casa, o relógio, o jantar, os lançamentos que não batiam. Ela ouviu, tomou notas num bloco de verdade com caneta de verdade. Quanto no total? Cerca de R$ 120 mil que consigo documentar. Nós encontramos a ligação numa noite de quinta em março. A conta Vemo da Fabiana era pública. As datas das transferências recebidas batiam com as datas em que ele aprovava as notas da Apex Válvulas. 9 das 26. Não coincidência. Padrão. Mas ainda não prova. Tentei o caminho fácil primeiro. Liguei para um colega dele de anos de golfe. Ele ficou quieto por 4 segundos longos demais. Isso parece mais coisa de casamento. Acho que vocês deviam conversar. Desligou. Ninguém ia ajudar de dentro. Na semana seguinte, montei uma planilha completa. Trabalhei à noite depois que ele dormia. Ele dorme como homem sem consciência. Apagado às 22h15. Encontrei o manual de ética na estante do escritório dele. Página 31, seção 4,7. Se a separação estiver associada a violações confirmadas da política de fornecedores, incluindo kickbacks, inflação de notas ou conflitos de interesse, todos os benefícios de aposentadoria são perdidos e sujeitos a clawback. Li 4 vezes. Nunca gostei tanto de um documento corporativo. R. 285 mil lump sum. R. 142 mil diferido. R. 6.400 mensais. Tudo perdido se eu provasse a fraude. Ainda precisava da ligação direta entre Fabiana e a Apex Válvulas. Encontrei na última busca.
Registro de LLC da Apex Válvulas no nome da mãe da Fabiana, no endereço da mãe dela. Tirei foto. Guardei. Redigi o e-mail para a diretora financeira com cópia para o hotline de ética. Anexei tudo. Agendei para a noite da festa. Na festa, usei um vestido azul marinho de R42. Ele fez o discurso. Exigiu o pedido de desculpas público. Olhei para ele, para Fabiana, para Vera e disse: tudo bem. Fui ao banheiro, abri o rascunho e apertei enviar às 21h43. O resto você já sabe. Benefícios congelados na manhã seguinte, investigação imediata, casa colocada em escrow, divórcio protocolado, carreira dele destruída, Fabiana demitida e eu finalmente sozinha na casa que ainda era minha, com cada real contabilizado e cada porta com senha só minha. Conte-me nos comentários. Você teria feito o mesmo ou teria ido ainda mais longe? Vejo você no próximo.